Olá, tudo bem? Hoje nós vamos tratar de um assunto em que eu considero, ele não é polêmico, ele na realidade é um assunto que nos deixa um pouco intrigados sobre a questão da língua portuguesa. Veja, existe uma diferença muito grande para os senhores entenderem sobre os gramáticos e os linguistas. Eu, por exemplo, eu sou linguista. Além de ser professor de língua portuguesa, então eu me aprofundo muito na língua em si, no estudo da língua e no que acontece além da semântica, da morfologia. Eu gosto muito de ir também para a pragmática. Então, uma das coisas que eu não concordo de forma alguma, eu estou vendo aqui um pequeno documentário que foi colocado que futuramente, daqui a algumas décadas, a nossa língua ela poderá ser chamada de brasileiro, né? E aí pelas mudanças que acontecem dentro da língua, né? Olha, com todo respeito a grande gramático que nós temos, que é o Pasquale, eu acho que é exatamente ele que encabeça também isso aqui, de acordo com... Pasquale Cipro Neto, de acordo com um livro de outro pesquisador também, que foi lançado, e que fala sobre isso, sendo que eu não posso concordar sobre isso daí, Fernando Venâncio, no caso, que tem assim nasceu uma língua, beleza. Eu não posso concordar porque a língua portuguesa, independente de ter o nome de língua portuguesa, de fazer relação com Portugal, hoje já está bem claro que a língua portuguesa no mundo ela é mais completa exatamente no Brasil e não em Portugal, é mais rica, né? Entre todos os países lusófonos, a gente tem um certo entendimento, a gente tem uma certa irmandade que a gente não vai perder. E além do mais, não tem como a gente trazer as nossas raízes para sermos uma língua brasileira. Para ser brasileiro, a gente tinha que falar as línguas que tinha aqui, indígenas, né? E isso, cada dia que passa, é impossível. A gente está perdendo muitas das línguas que tínhamos. Algumas delas aqui tem duas ou três pessoas falando. E não é só isso. A gente tem que ver que, por exemplo, se a gente for falar do inglês, o inglês hoje mais fluente, mais falado, mais, eu não sei se eu posso dizer completo, né, mais evoluído, essa palavra eu posso muito bem, não é da Inglaterra, é dos Estados Unidos. Assim como o português, que hoje se mais fala no mundo, não é o português de Portugal, e sim o português brasileiro, certo? Então, a língua portuguesa em si, ela tem sim suas características, ela não vem simplesmente dessa relação com Portugal, vem muito antes do latim, do grego, do galego, né? Passou também e simplesmente chegou aqui através de Portugal. Poderíamos estar falando espanhol? Poderíamos, né? Mas estamos exatamente falando língua portuguesa e uma das coisas erradas que a gente vê é essa tentativa de o tempo todo está querendo criar, ditar regras, alguma coisa na escrita para levar para a oralidade. Veja, tudo que isso acontece na língua é na oralidade. Além do mais, a língua é o que a gente fala, não é o que a gente escreve. O que a gente escreve passa a ser, eu sempre digo, como uma tentativa frustrada de registrar aquilo que a gente fala, que a gente expressa, porque a língua tem sentimento, a língua tem entonação e a língua, a escrita jamais vai dar conta do que acontece na língua com os seus sinais, com as suas letras, ela não vai dar conta, certo? Então, é uma tentativa louca, assim como a tentativa da língua neutra e outras coisas mais, e de vez em quando a gente tem que estar com essa ideia, não, mas a gente está a retroceder, a gente tem que bater de frente ao colonialismo, né? Quando na realidade a questão colônia, se o Brasil foi descoberto ou foi invadido, ou sei lá o que for, isso aí hoje já não nos importa mais. O que importa é o que a gente pode fazer a partir de agora. O que importa é, com toda essa junção que houve,
não só com os portugueses, com os franceses, holandeses, espanhóis, e a todo tempo a gente também está tendo com outros países. Então, é essa evolução em que enriquece a nossa língua e que a gente, a cada dia que passa, temos um conteúdo cada vez maior. Então, não vou me aprofundar em relação a questão daquilo que é nosso, da nossa cultura, né? Porque isso aí nós temos, independente da língua. A língua em si, ela nos permite a valorizar, a trazer, a vivenciar a nossa cultura, aos nossos costumes. Mas não necessariamente significa dizer que a gente tenha que se separar totalmente do nosso passado, certo? Então, língua portuguesa. Eu tenho orgulho de dizer que eu falo português, eu não quero falar brasileiro, não quero falar nada que não seja isso. Eu falo língua portuguesa, eu estudo a língua portuguesa, eu pesquiso a língua portuguesa. E dentro dessa língua ela tem esse nome porque, já disse, tem influência dos portugueses, é claro, assim como várias outras. Por exemplo, os países que falam espanhol, daqui a pouco vai ter que falar chileno, argentino e por aí vai. Não, né? Os que falam francês vão deixar de falar francês? Não, é uma língua que você adapta aos seus costumes, aos seus valores, aos seus modos de vivendo. E a partir daí a gente se identifica dentro do mundo como tal, como brasileiros que somos. Agora, é uma loucura, e essa loucura está virando moda, a gente querer mudar tudo. A gente querer marcar a história com alguma coisa que não dá certo. Aí aqui tem um colega meu que ele fala assim, o que havia mencionado outro dia, tá aí, linguista, fala da nossa autonomia etimológica com a transmutação da língua portuguesa para a brasileira. Ora, isso é inevitável e tem lógica própria da origem do nome Brasil. Sim, mas não tem nada a ver. O nome Brasil vem do pau-brasil, mas não é assim. Não é assim. A gente está... uma das coisas que eu estudo muito entre linguista é a sua formação, como ela realmente acontece. E o nome da língua não necessariamente tem a ver com o nome do país. A língua em si ela é falada. Imagina cada país falando um idioma diferente, o que é que vai acontecer no mundo? Não. Então, isso aí fica até mais fácil para a gente colocar determinadas regras, e aí sim, essas regras são na gramática, é claro, para que a gente possa entender. Porque senão vai ser uma Babilônia, uma Torre de Babel. Babilônia não, uma Torre de Babel, em termos de cada país está falando um idioma diferente. Nós não queremos isso. O que nós queremos é mais união, nós queremos chegar a se comunicar. Nós precisamos do mundo, dos outros países, entendeu? Porque na realidade não é só questão de globalização, é porque a cada vez as coisas estão mais escassas. Sempre eu tenho alguma coisa em grande quantidade, algum recurso mineral, sei o que for, e outro eu tenho que depender de outro país. A realidade hoje é essa, né? É de acordo com o nosso solo, com a nossa cultura, com o que a gente tem. Então, precisamos cada vez mais nos unir. Então, é mais fácil, entre os países de língua portuguesa, a gente fazer um acordo para que a gente fale mais ou menos igual, do que de repente eu saio desse acordo e crio o meu idioma. Agora eu falo brasileiro, a Argentina vai falar argentino e cada um vai falar o seu nome. Não vai dar certo. Então, isso é para que a gente possa refletir sobre essas loucuras que aparecem. E o pior é que essas loucuras estão dentro das pessoas que são estudiosos da língua. Não vou falar dos pesquisadores tudo porque tem muito gramático que ele é autodidata. Muitos gramáticos não passaram pela universidade. Tem isso também, certo? Muitos gramáticos, ele é muito preso àquilo que ele acredita que deve ser como tal e despreza a dinâmica da língua. Isso é isso, esse outro é literatura, eu não posso misturar com a realidade. A nossa língua é criada principalmente na literatura, na parte artística, e a partir daí também a gente vai crescendo cada vez mais, certo? Então, esse é um recado. Eu não vou dizer que é apenas minha opinião, não. Não é minha opinião. É assim que as coisas funcionam.
Então, esse jeito delirante acontece também dentro da própria língua. E isso é claro que a gente não vai ver daqui a décadas, e eu pretendo continuar falando língua portuguesa. Uma ótima noite para todos.